José Eulálio Irmão Neto, de 18 anos, se apresentou à Polícia Civil de Cajazeiras e prestou depoimento ao delegado Francisco Filho nesta terça-feira sobre o acidente que matou a estudante Milena Cartacho, de 21 anos, e feriu mais 2 pessoas no último domingo. José Eulálio era quem conduzia a caminhonete que capotou e caiu em um riacho nas proximidades do Jardim Soledade, zona leste de Cajazeiras, quando os 4 jovens voltavam de uma vaquejada. Ele reside em Campina Grande e se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado de Campina e um de Cajazeiras. O delegado Francisco Filho conversou com a TV Diário do Sertão e deu detalhes do depoimento do jovem. Primeiramente, a Polícia Civil identificou o proprietário do veículo, que isso foi muito importante para a polícia chegar a quem estava guiando o veículo no momento do acidente. E a partir daí, quando sabia que já chegamos à autoria de quem provocou o acidente, é que o José Eulálio resolveu, na manhã de ontem, acompanhado de advogados e dos seus familiares de Campina Grande, comparecer. Essa oitiva foi tomada na 20ª Seccional de Polícia Civil na manhã de ontem. Esclarecer que o José Eulálio, ele confirmou ter guiado o veículo e que no momento realmente tinha 4 pessoas. A pessoa de Milena, o jovem Fabrício, como também a jovem Vanessa. Ele disse que estava com a Milena na vaquejada, se conheceram naquele mesmo dia, ou na noite, do sábado para o domingo, e que, ao amanhecer do dia, a Vanessa teria recebido, a Milena, a vítima fatal do acidente, teria recebido uma ligação de sua genitora, preocupada com a mesma, e ela pediu para ir para casa, E ele disse que prontamente ele tentou ainda, segundo ele, tentou ver se tinha um mototáxi ou algum outro meio de transporte para que a Milena fosse para casa. Como ele não encontrando, pediu emprestado, que inicialmente a gente estava averiguando, que o dono do veículo disse que ele talvez tivesse pego a chave no caminhão, sem ter autorização. Mas ele, segundo ele, pediu emprestado a um outro amigo e este emprestou o veículo ao José Eulálio, e prontamente ele deu a carona, segundo ele, ia deixar a Milena em casa. Que no caminho receberam uma ligação da Vanessa, que estava com o Fabrício na vaquejada, e a Vanessa pediu carona. Pediu, já que a Milena estava de um veículo, então eles retornaram para dar essa carona à Vanessa. E a partir daí, quando já fora da vaquejada, já estavam a Vanessa e o Fabrício esperando para essa carona. O José Eulálio disse que não chegou a descer do veículo, apenas abriu a porta traseira do veículo, onde entraram a Vanessa e o Fabrício. E ele disse que deu uma acelerada, segundo ele, não foi bruscamente, não foi em alta velocidade, mas a Polícia Judiciária está investigando isso. E quando ele viu uma cerca em frente, fez uma manobra para desviar dessa cerca, e de repente, quando viu, já estava nesse córrego, naquele riacho, quando viu, já estava o carro coberto de água. E existem fortes indícios, através até de fotos, que ele estava numa mesa, juntamente com Milena e com outras 2 amigas, que não eram nem o Fabrício, nem a pessoa de Fabrício, nem a Vanessa. Que Fabrício e Vanessa disseram que apenas pegaram carona e não tiveram com ele durante a noite. Mas nós estamos tentando ver mais testemunhas para formalmente a gente identificar que ele estaria bebido. A polícia, a tese defendida por esta autoridade policial é que ele fez uso de bebida alcoólica. Mas a gente vai formalizar isso no inquérito policial, com certeza. No primeiro dia, nós tomamos oitiva do Fabrício e da Vanessa. E eles, eu acho que ainda estavam um pouco aflitos. Nós vamos ter que tomar novamente esses depoimentos, e de uma maneira mais serena, mais calma, a oitiva da Vanessa e do Fabrício, que eles não dizem, eu acredito que faltou ele dizer com uma certa clareza como eles saíram daquela situação. Já o rapaz que é o condutor, conhecido por Zé Caboré, ele disse que ele conseguiu sair porque
pela a vidraça dianteira do veículo, que ela quebrou-se. E realmente, pelas fotos, mostra, a perícia foi feita e que realmente está quebrado o lado dele ali do para-brisa, né? E ele disse que chegou a socorrer a Vanessa, que a Vanessa saiu do veículo, estava na água ainda, ele e outros socorreram a Vanessa. Por isso que eu apelo à população, quem socorreu a Vanessa no momento, se ela foi socorrida, que, se possível, né, espontaneamente, venha uma delegacia de polícia para esclarecer esses fatos. E também quem presenciou ou quem estava no momento da vaquejada com o José Eulário e com a Milena, que venha uma delegacia para a gente saber o que aconteceu naquela noite, se houve, para formalizar, que a gente é convicto que houve uma ingestão de bebida alcoólica. Mas você sabe, para uma questão de ação penal, de procedimento penal, dificilmente alguém é condenado por presunção. Eu acredito que ele estava... no Código Penal tem aquela questão, na dúvida, pro réu. Então a gente tem que ter a certeza, formalizada nos autos, que esse rapaz estava consumindo bebida alcoólica. E na questão também da omissão de socorro, que ele disse que chegou a socorrer a Vanessa. Quando foi tomada a oitiva da mesma, ela não falou no motorista, até porque ela disse que não conhecia. Mas nós vamos tomar novamente essas oitivas, como pessoas hoje também estão sendo tomadas as oitivas de outras pessoas, para esclarecer em todas as circunstâncias essa ocorrência. Ele contou o motivo de a própria Milena não ter conseguido sair do veículo. Ele contou algo sobre a Milena, já que o senhor disse que ele tentou e disse de que teria socorrido a Vanessa. Ele falou sobre a Milena? Ele disse o seguinte, que quando a primeira preocupação de cada um é tentar sair dali, é tentar se salvar. Isso é natural. Ninguém pode exigir de outro, quando você está com o seu risco, de tentar salvar alguém se ele mesmo está tentando se salvar. Mas ele disse que conseguiu tirar, juntamente com populares, a Vanessa do local, de dentro do veículo, de dentro do córrego, e que a Vanessa, quando ele saiu, percebeu que a Vanessa não saiu. Quando ele viu, já tinha outras pessoas tentando afastar o veículo, que era humanamente ser um maquinário impossível, e aí ele disse que ficou até a chegada do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Se ele está dizendo a verdade ou não, é que o próprio inquérito policial, a investigação vão dizer. Aí ele disse que, em determinado momento, por medo de represália, de algum familiar chegar, ele disse que saiu do local realmente. Mas ele disse que não tinha mais como socorrer a Milena, que estaria debaixo, que estaria presa no veículo. Acredita ele, como também a perícia, foi feita a perícia, e num primeiro momento a perícia diz que acredita que ela não teve como sair. O lado da porta trancado e também não estava nada quebrado, por exemplo, na questão do para-brisa do lado dianteiro estava intacto. Novamente falando sobre a Milena, antes que a gente esqueça, que foi feito o laudo cadavérico e a causa-morte foi por afogamento. Mas, claro, por afogamento provocado pelo acidente. Para ninguém levar a crer que está dizendo que não, foi afogamento e não foi acidente. É claro, um afogamento provocado por esse acidente. Depois desse depoimento, ele responde ao inquérito em liberdade. O que acontece com o Zé Caboré? Ele, inicialmente, a tese dessa autoridade policial, nós estamos fazendo um inquérito policial, baixamos uma portaria na questão de sinistro de trânsito com vítima fatal. Um dos artigos capitulados no Código de Trânsito Brasileiro. Mas, dependendo das averiguações, isso pode transformar-se, como eu digo, formalmente, quando a gente tiver a questão formal no inquérito policial, isso pode ser tratado, pode se transformar e para a própria tipificação no Código Penal Brasileiro, onde é o dolo doloso, né, provocado, o dolo eventual, que é aquela questão que a pessoa mesmo assumiu o risco de provocar, mesmo sabendo que poderia acontecer algo, e ele assumiu o risco. Então, mas para isso precisamos, novamente, da ajuda da população. Muitas vezes a população diz, ora, o que a Polícia Civil está fazendo? A Polícia Civil tem que ir atrás
dessas testemunhas. Muitas vezes gente que sabe que estava lá, não sei, por medo, por um receio, não vem colaborar. Algumas pessoas até chegaram a socorrer algumas pessoas que estavam fora do veículo. A gente viu que pessoas tentaram até mesmo retirar o veículo do local, mas em vão. Lamentavelmente aconteceu isso. Mas é o que eu digo, muita gente em áudios nas redes sociais, do WhatsApp, falando que o motorista acelerou bruscamente, omitiu o socorro, e não vem ninguém aqui. A gente está pesquisando através das redes sociais para identificar essas pessoas que estão fazendo esses áudios. Não tem outra saída para a Polícia Judiciária, é investigar mesmo, mas a gente, eu acredito, desde o início já demos uma resposta à sociedade. Agora é a questão, já sabemos a autoria, em poucos 2, 3 dias chegamos à autoria do fato, e nós temos que chegar à conclusão do inquérito policial. A gente sabe um inquérito policial bem feito, claro que ajudará demais uma ação penal, onde o titular da ação é o Ministério Público, para corroborar com a investigação e que seja feita justiça.